E aí galera, estamos de volta agora com um novo quadro aqui no canal, o Cafezinho Teológico, que nada mais é do que uma ideia de chamar algum convidado aqui que pensa, né, assim como eu, sobre algum tema, ou às vezes até pensa diferente, pra gente conversar sobre algum tema, principalmente teológico, e poder expor aquilo que a gente pensa, aquilo que eu penso, né, que o convidado pensa, pra vocês e levar todos nós a refletir juntos. E hoje o assunto é dízimo. Será que a gente deve dar o dízimo hoje? A gente deve contribuir com o dízimo? Será que não? O que a Bíblia fala sobre o dízimo? O que Jesus falou sobre o dízimo? É isso que a gente quer falar hoje. E o convidado, né, de hoje é o Elias Westergaard. O nome não vai caber aqui na tela, tá? Mas é mais conhecido como meu cunhado aqui, marido da minha irmã. E aí, gente, tudo bom? O Instagram dele vai estar aqui embaixo, tá? Ele posta algumas coisas legais lá no Instagram, algumas perguntas e respostas. O cara sabe bastante aí da Bíblia, principalmente de Velho Testamento, tipologia, enfim. E hoje a gente vai estar conversando sobre esse tema. Então, bem-vindo aí, cunhado. Valeu, obrigadão. E a gente queria começar lançando essa pergunta, né? Será que hoje a gente deve continuar dando dízimo? Será que não? O que Jesus falava sobre isso? E antes de começar introduzindo o tema, só queria deixar muito claro que isso que a gente vai falar é muito uma questão de uma opinião nossa, de um entendimento nosso, baseado, pelo menos pessoalmente para mim, em algo que eu tenho estudado, pensado já há muitos anos, né? O Elias também, mas que não necessariamente a gente está certo, né? Então a gente quer expor e que a gente possa refletir junto e até incentivo vocês a comentar aqui embaixo se concorda, se não concorda, para que esse seja um canal livre para a gente poder concordar, discordar, afinal, para refletir juntos e aprender juntos também, a gente está aí para isso, certo? Primeiro versículo que eu queria trazer, né, para começar falando, é o clássico versículo lá de Malaquias 3:10, que é o versículo mais usado aí pela igreja hoje para falar sobre o dízimo, né, como um princípio, e algumas igrejas até como um mandamento. E lá em Malaquias 3:10, vai aparecer aqui, mas diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Algumas reflexões que eu queria fazer aqui sobre esse texto é que, né, primeiro ali Malaquias, ele fala sobre trazer o dízimo para a casa do Senhor, para o templo. Né? A primeira consideração que eu queria fazer é que igreja e templo são coisas diferentes. Então, antes, né, essa lei do dízimo, esse mandamento do dízimo, ele era destinado ao templo para o mantimento dos sacerdotes ali que se dedicavam exclusivamente ao templo. Eram os levitas que eles não tinham outra fonte de renda. Eles cuidavam integralmente do templo e por isso eles dependiam dessa renda do dízimo. Então, o primeiro ponto é que, assim, templo e igreja são coisas diferentes. A própria Bíblia vai dizer, né, depois que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, não é mais um local físico como era naquela época, que tinha a Arca da Aliança, que Deus habitava. A Bíblia vai dizer que a gente, né, é o templo do Espírito e que Deus habita na gente. E segundo ponto é que ali fala, né, que o dízimo ele era usado para manter o templo, então a gente entende que igreja não é templo. Por sinal, tem até um vídeo meu que eu falo sobre o que é a igreja, né, que tem muito a ver com comunhão de pessoas, com as pessoas reunidas para conhecer Jesus, e não mais um local físico como é templo. Por isso essa diferença. E outra coisa é a questão dos sacerdotes, né? Ou naquela época existiam sacerdotes, né, para intermediar a conexão de Deus com o povo, né, para fazer ali a expiação dos pecados do povo. E hoje, né, uma vez que Jesus ele foi o nosso sumo sacerdote final, não existe mais essa figura de sacerdote. O próprio Martinho Lutero, na Reforma Protestante, ele falava da questão do sacerdócio universal, que hoje todos nós que temos Jesus, que cremos em Jesus, somos sacerdotes. Por quê? Porque todos temos livre e pleno acesso a Deus. Né? Jesus ele rasgou o véu de cima a baixo. A partir daquele momento não houve mais separação nossa e de Deus, ou seja, todos nós somos sacerdotes que podem adentrar a esse lugar da presença de Deus. Aqui quando Malaquias falou, não, eram sacerdotes, pessoas específicas. Então a gente entende também que o dízimo para sacerdotes não se aplica, né, a nós e a pastores, porque todos hoje são sacerdotes. Ah, Vinícius, mas e os pastores? Como é que eles vão sustentar? Como é que vai ser sustentada a igreja? Bom, pastor não é sacerdote, a gente entendeu isso. Pastor, então, o que seria? Ele é um líder, né, do rebanho, é alguém que cuida do rebanho, orienta, traz a visão, né, ele
aconselha. Então, é pra gente entender que sacerdote aqui que Malaquias fala não é a mesma coisa que pastor, nem templo é a mesma coisa que igreja. São coisas diferentes. Por isso esse versículo não pode ser totalmente aplicado para nós na nossa maneira de fazer igreja. Tá? E acho que outra coisa, né, que o Elias vai complementar aí é que naquele momento Jesus não tinha morrido ainda, o véu não tinha sido rasgado. Então, para iniciar isso, né, a gente vê que são coisas diferentes, contextos diferentes, né, e eu creio que o Elias tem algo para colaborar aí com a gente também. Exatamente. O que a gente precisa entender é que hoje nós vivemos numa era, né, chamada Era da Igreja. Muitos dispensacionalistas vão dividir as eras de maneiras diferentes, mas basicamente o que a gente precisa entender: antes da cruz era o período lei, que eles chamavam. Pós-cruz, nós temos o período da graça, era da graça, que é onde nós vivemos, né? Agora, nesse momento, pós-cruz, nós vemos algo que Deus estipulou, uma nova aliança que foi o próprio Deus que trouxe através da vida de Jesus Cristo. O mais interessante a gente poder falar a respeito disso é que o dízimo ele estava inserido na velha aliança. Ele era uma ordenança na lei. Você pode encontrar isso em Levítico, você pode encontrar isso em Deuteronômio, em diversos livros do Pentateuco, até mesmo em Malaquias, que ainda estava no período da lei. E esses são textos que reforçam essa ideia do dever do judeu de entregar o dízimo, entregar as primícias, né, para o templo, para o sustento do templo, também para o sustento dos levitas. Já na nova aliança, né, a gente pode ver um outro modelo. Quer ver? Eu quero compartilhar um texto contigo. Hebreus 9, 16 e 17. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Então, muito bom. O que aconteceu foi que o Novo Testamento, né, a nova aliança, ela entra em vigor na morte de Cristo, não no nascimento dele. Quando Cristo morre, o Velho Testamento, ele morre, né, você pode ler em Hebreus 8:13 ou até outros versículos de Hebreus, que o Velho Testamento ele foi anulado, ele está caducando, existem vários sinônimos para poder explicar, né, mas a nova aliança ela foi estipulada, e nessa nova aliança não existe menção do dízimo, não existe, né, pensa, pós-Cristo, pós-morte de Cristo, não existe essa menção. Isso que eu ia te perguntar, tu acha que na nova aliança, assim, no Novo Testamento, tem algum mandamento, alguma ordenança sobre o dízimo? Sobre dízimo, não. Sobre ordenança e lei, sobre dízimo, não existe. Na nova aliança, não. Tá, porque daí, pra deixar claro, né, porque quando tu falou bastante dessa nova aliança, eu pensei, será que tem algo? Mas não tem, né? A gente concorda? Não tem. Na nova aliança, não tem nada a respeito de dízimo. Porém, existem outras coisas que a gente também vai abordar um pouquinho mais. E Jesus? E Jesus? O que Jesus falou a respeito O que Jesus falou sobre o dízimo? Será que Jesus falou que era pra dar? Será que não era? Será que Jesus concordou ou não? Porque acho que é isso que importa, no que Jesus falou. Então, para trazer esse tema aí, né, tem duas menções, tem dois textos somente que Jesus fala sobre o dízimo, explicitamente, estão nos evangelhos, é óbvio. Um deles, que é o que eu vou trazer em Lucas 11:42, ele fala o seguinte, tá falando para os fariseus, ele fala assim, ó: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, Jesus está falando o quê? Que eles deviam praticar a justiça e o amor de Deus sem deixar de dar o dízimo e as ordenanças. Então eu já vi, né, pregadores, pastores, teólogos falando que, olha só, então Jesus disse que a gente deve fazer justiça e o amor e também o dízimo, porque ele não negou o dízimo. Só que aí entra uma questão, que está dentro do que tu falou. Jesus aqui não tinha morrido, o véu não tinha sido rasgado, então ainda existia a figura de um sacerdote, ainda existia a figura de um templo, porque ainda nós não éramos o templo do Espírito Santo, porque nós não tínhamos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então ainda existia essa figura do sacerdote que fazia expiação dos pecados do povo. Jesus não tinha sido a expiação final. Jesus aqui ele está falando para fariseus. De novo ele está falando que os fariseus deviam continuar fazendo. Fariseus eram mestres da lei, eles viviam submetidos à lei. Então fica muito claro que aqui Jesus não está falando para a igreja, né, para os discípulos. Então eu não vejo como dizer que Jesus concordou com o dízimo baseado nesse texto, porque novamente ele estava falando para pessoas que viviam debaixo da lei, não tinha morrido ainda, o véu não tinha sido rasgado, a nova aliança não tinha sido instaurada e nem, né, o véu tinha sido rasgado, né?
A outra menção de Jesus sobre o dízimo é um pouco semelhante a essa, que ele fala, né, de um certo publicano e de um certo fariseu que foram orar a Deus, e daí o fariseu orava batendo no peito: Deus, obrigado porque eu dou o dízimo de tudo, e sou piedoso, e faço boas obras. E daí ele diz: não, já o publicano falava, nem olhava para o céu e falava: Deus, tem misericórdia de mim porque sou um pobre pecador. E disse que, né, a oração do publicano era mais sincera, essa oração que valia. Enfim... Então eu não vejo como dentro disso falar que Jesus então apoiou o dízimo. Não, pra mim não, porque é outro contexto, é aplicado a outro público em um outro momento, né? Acho que o Elias concorda com isso também, né? Concordo. Então a gente tem que... Pode falar. Concordando com aquilo que você está falando, justamente, Jesus ele não apoiou a ideia do dízimo. Tá, mas se o dízimo então ele fazia parte do momento de lei, muitos aqui podem até perguntar: tá, então me explica o que aconteceu com Abraão e Melquisedeque. Boa. Né? Então o que não existia lei, né? Não existia lei ainda, que foi dada em Moisés, mas mesmo assim a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Então o que significa isso? Agora a gente vai ter que ler um textinho um pouquinho maior. Talvez a gente não leia ele inteiro. Vocês querem ver Bíblia, é isso aí, que é Bíblia. Mas eu não vou ler ele inteiro, mas você pode acompanhar depois, você pode ler na sua casa e estudar, mas é Hebreus 7, eu te aconselho a ler, Hebreus 7, de 1 até o versículo 19, tá? Vai ficar só aqui como sugestão. Show. Mas o que estava acontecendo aqui? Né? Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra e ele diz que Melquisedeque vem ao encontro dele, vem trazendo, olha só que engraçado, né? Vem trazendo pão e vinho, que é um símbolo da ceia, né? E aí Abraão, ele entrega, a palavra de Deus diz que ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Mas aí esse texto, ele explica exatamente o que estava acontecendo ali com Abraão. Ele fala que Melquisedeque, ele era um ser, né, um homem de extrema valia. Né? O seu nome significa rei da justiça, rei da paz. Ele não tinha princípio de dias e ele não tinha fim de dias. Ele não tinha pai e mãe. E ele fala sobre a importância desse homem. Então, muitos teólogos concordam, né, de que Melquisedeque era uma teofania, ou também chamada de cristofania, né? Uma representação ali, uma manifestação de Deus ali na terra. E por isso que Abraão deu dízimo. Tem até mesmo alguns pastores que utilizam dessa passagem para poder fundamentar, né, a ideia de que dízimo ela deve ser ainda usada hoje em dia. O dízimo ainda deve ser feito. Abraão não estava submetido à lei e mesmo assim deu dízimo. No entanto, você pode perceber que o que aconteceu aqui? Você via um humano, Abraão, dando dízimo a um ser superior, a um ser divino. Né? Melquisedeque, ali uma representação de cristofania. No entanto, depois ele começa a falar sobre Levi, e que Levi recebia os dízimos dos seus irmãos, ou seja, humanos entregando dízimo a humanos. Né? Só que quando Abraão deu dízimo, a palavra de Deus diz ali em Hebreus 7 que Levi deu dízimo através de Abraão, e que por isso Abraão foi abençoado e Levi por consequência. E olha só que interessante, ele fala que somente o ser superior, aquele que é superior, pode abençoar o inferior. E aí ele fala, quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Isso está em Hebreus 7,12. Quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Nosso sumo sacerdote hoje? Jesus. Então, quando Jesus assumiu como sumo sacerdote, houve mudança de lei. Houve mudança de lei. Então, o dízimo que era na lei, ele caducou. Então, o que a gente entende hoje? Olha só, isso aqui é fenomenal. Quando Abraão deu dízimo, ele recebeu a bênção daquele que era superior, Melquisedeque, e essa bênção, ela foi perpassada, ela foi propagada, né? Depois o Rafa me disse, ela foi propagada para todas as suas gerações, inclusive Levi. Uhum. Por isso que Levi deu dízimo através de Abraão. Agora, quando Jesus se apresentou diante de Deus, Deus que era o ser superior, então pensa, né? Jesus se fez carne e ele, como também 100% homem, se entregou como oferta perfeita, como diz em Hebreus 10, a Deus, o ser divino. E Deus dele deu todas as bênçãos. É isso que diz lá em Efésios 1, eu quero ler aqui com vocês, só para não me perder. Pano pra manga isso aí, hein?
Efésios 1:3 diz: Bendito seja Deus nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, e aqui está no passado, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, ou seja, nós só poderíamos receber a bênção de um ser superior. E recebemos já fomos abençoados. Ou seja, se eu não dar dízimo, eu vou ser amaldiçoado ou vou ser abençoado? Aqui é que fica a questão. Se não tem mais dízimo, não tem mais como eu ser amaldiçoado. Porque eu já fui abençoado em Cristo, já tenho todas as bênçãos. Então, todo esse argumento que nós temos aí a respeito de Abraão dando dízimo, e isso sendo usado hoje em dia, ela cai por terra. Porque mudou a lei. A nova lei diz que não existe mais isso. Como é que você encara, então, a questão do dar hoje em dia? O meu entendimento é que o dar não é é uma expressão de generosidade. É você entender que, cara, você sendo pecador, ninguém, um podre, corrupto, Deus ele deu tudo, que é o seu filho, por você para te salvar. Então, na verdade, você ser generoso com as pessoas é uma compreensão da generosidade de Deus com você. Deus deu tudo por você, então, consequentemente, nós devemos ser generosos com os outros. Então, é muito uma questão de fruto, né? Para mim, não é uma questão de mandamento. Devo dar o dízimo, porque senão, né? Prove-me para ver se eu não vou encher os seus celeiros. Quer dizer que se eu não der, então meus celeiros vão esvaziar, mas isso é um mandamento, isso traz uma cobrança. E aí eu traria, né, o versículo assim que pra mim, cara, é o mais radical nesse sentido. Lá em 1 João 3,17, ele fala o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está falando o seguinte: se você tem recurso, você vê o irmão em necessidade, você não ajuda esse irmão, ele está falando que, cara, você não tem o amor de Deus. Então ele está falando que generosidade é um fruto do amor de Deus. Então quando você entende o amor que Deus teve por você, caramba, Jesus morreu por mim, Deus deu tudo por mim, eu vou ver minha irmã em necessidade, eu vou ter que ajudar esse irmão. O que acontece hoje? Muita gente dá o dízimo, então se sente tranquila porque, nossa, cumpri o meu dever, certo? E aí passa um irmão em necessidade, essa pessoa tem recurso material até sobrando e ela não faz nada. Te pergunto, faz sentido isso? Como que a pessoa, então, ela tá dando dízimo, tá tudo certinho, mas não tá amando o irmão que tá em necessidade e isso não tem cabimento. Então a generosidade é um fruto do amor de Deus, né? Então o fato não é deixar de dar. Pelo contrário. Na verdade, é muito pelo contrário. É você assistir dar mais ainda, dar mais ainda. É você assistir a necessidade. A gente não está falando... Eu quero deixar isso bem claro. A gente não está falando que você tem que deixar de dar na sua igreja. Entendeu? Até porque a gente entende que hoje as igrejas elas têm necessidades como sustento de aluguéis, até mesmo funcionários que trabalham lá dentro. Sim. Entendeu? Mas o conceito de dízimo, ele deixou de ser um ato de generosidade, de você entender a sua identidade em Deus, de que você já é uma nova criação, para ser um ato de obrigação, sendo que Deus não te obriga a nada hoje. Na verdade, Deus te incentiva a ser quem você, a nova criação que você é nele. E daí tem pessoa que dá dízimo, mas não ama ninguém, não... Exato. E aí, entendeu? Acho que gostei muito do que tu falou também, de, né, a gente enxergar a necessidade da igreja. A Bíblia, a igreja primitiva, que é o maior modelo de igreja hoje, né, ela vai falar lá em Atos 4, 34, 35, por exemplo, que os membros da igreja eles chegavam a vender terrenos, então imagina alguém vendendo um terreno naquela época, pegava o dinheiro do terreno, lançava ao pé dos apóstolos, para os apóstolos distribuírem com aqueles que tinham necessidade. Olha só o nível de generosidade daquela igreja. E não fala nada, não tem nada na igreja primitiva que fala que eles davam dízimo. Não tem nada em Atos que fala que, não, eles dizimavam constantemente. Não, fala que eles vendiam terrenos para sustentar que eles tinham necessidade. Falava que a igreja não tinha falta porque tamanha era a generosidade dos irmãos. Então, eu acho que é esse o entendimento. Claro que eu vou ser generoso com a minha igreja. Por quê? Porque, cara, eu tô usando o espaço da igreja, é um espaço para abrigar pessoas, é um espaço, enfim, tem funcionários, tem membros, tem um pastor que vive desse sustento. É óbvio que eu vou ser generoso com muito mais de 10% se eu puder. Mas a questão não é sobre se eu faço ou não faço, mas o entendimento por baixo disso. Exato. Não é? Eu, por exemplo, não veria problema nenhum você dizimar todo mês se o entendimento, né, e eu não vejo problema até pra mim, por exemplo, se o meu entendimento for, não, eu vou me comprometer em ajudar a igreja com 10% todo mês, porque é uma disciplina minha, uma metodologia minha, e eu vou estar ajudando essa igreja
Uau, amém, vou ser generoso com esses 10% todo mês. Agora, vou dar esses 10% porque estarei obedecendo a um princípio, um mandamento para ser abençoado, aí é isso que para mim não faz muito sentido. Eu concordo. É por isso mesmo, até aí agora a gente vai pegar nas epístolas paulinas, né, em 2 Coríntios 9, que ele aplica, né, esse entendimento a respeito de generosidade, e ele diz assim, 2 Coríntios 9, 7, cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Como é que a pessoa vai contribuir com alegria? Sendo uma expressão de generosidade, uma expressão. Ela tem a livre intenção, a livre vontade de querer contribuir, de querer colaborar, e não somente nas igrejas, mas contribuir com qualquer coisa. Né? Até mesmo quando Pedro e João eles são, né, abordados na entrada do templo, quando eles estavam indo orar por aquele paralítico, e ele pede uma esmola. Naquele momento eles não tinham nem dinheiro, mas eles deram daquilo que eles tinham. Né? Então, eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo, né? Mas levanta e anda em nome de Cristo Jesus, aquilo que eu tenho eu te dou. Então, às vezes, a nossa expressão de generosidade muitas vezes não é nem monetária. Né? Envolve várias coisas. Envolve várias coisas. Faz parte de quem você é ser generoso. Resumindo, ajude com tudo que você puder. Exato. E mais um pouco. Exato, exatamente. Contribua. Legal, então acho que é muito uma questão de entender entender que é uma expressão de generosidade, né? Você entender quão generoso Deus foi contigo, você compartilhar isso, não uma questão de mandamento ou lei, acho que é isso que a gente concorda, né? Isso é uma expressão de amor. E entender que não tem problema, mas que a nossa ideia aqui é ter um entendimento certo sobre isso, né? Exato. Aquilo que a gente pensa e levar vocês também a refletirem. Certo? Entendendo que, cara, o templo hoje somos nós, não é mais local físico, igreja são reunião de pessoas e não mais um templo, sacerdotes somos todos nós, não mais pastores, pastores são líderes, então é toda uma questão de entendimento dos Eles não deixam de ser contextos. sacerdotes também, né? Porque são todos. Porque são todos, Então é óbvio que eles têm a responsabilidade de liderança, Sim. mas não de sacerdócio, porque a gente não depende deles para chegar até Deus. A Exatamente. gente depende de Jesus. É. Né? Acho que é isso que a gente tinha para compartilhar. Elias, quer compartilhar mais alguma coisa? Não, isso aí, falou tudo. Falamos tudo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e deixa aqui a sua opinião sobre isso. Eu sei que é um tema polêmico e não tem problema discordar ou não concordar. Eu já discordei, eu já não concordei com a opinião que eu estou falando hoje. É algo que a gente amadurece, vai pensando com o tempo, né? Então é isso aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima.